Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos de nosso Pai, que elas possam nos beneficiar a todos. Lição de número 17 do livro Pão Nosso. Intercessão. Nós vamos falar hoje a respeito da prece em favor de outra pessoa. Emmanuel nos convida a refletir sobre esta lição para que talvez repensemos as nossas convicções. No momento que vivemos hoje, em que nós menosprezamos tanto a oração, até mesmo nós, religiosos, estamos perdendo o hábito de orar. Estamos perdendo o hábito de orar, inclusive para os nossos irmãos. E Emmanuel se socorre da palavra de Paulo dirigida à igreja de Tessalônica, a primeira epístola aos Tessalonicenses. É o capítulo 5, versículo 25. Paulo se dirige aos cristãos daquela igreja. Irmãos, orai por nós. Penso que nós hoje estamos menosprezando a prece. Obviamente, por desconhecermos os efeitos da oração. No tocante à oração em favor dos outros, o menosprezo, a meu ver, ainda é muito maior. Já me deparei com muitas questões, muitas objeções, mas eu quero resumir em duas, ou pelo menos aquelas que mais me chamam a atenção. Primeiro, muitos alegam: se a pessoa não orar por si mesma, não adianta de nada. Se a pessoa não fizer a sua parte, de que adiantará a oração que eu possa fazer por ela? Como decorrência desta objeção, vem a segunda. Ora, se a pessoa não tem interesse, de que adiantará as preces que eu possa fazer por ela? A doutrina espírita nos convida à conscientização. Nós precisamos conhecer as leis divinas. Nós precisamos conhecer as leis imutáveis, a vontade de Deus. Este conhecimento, ele é indispensável para o nosso equilíbrio, mas não só, para que possamos também ser mais úteis, para que nós possamos aprimorar as nossas habilidades e conhecendo as leis imutáveis, ajudar, amar e instruir. Este convite da doutrina espírita, do Espírito de Verdade, é que possamos conhecer para amar melhor. Como cristãos, nós sabemos, pelo menos nós aprendemos com a doutrina espírita, com o ensino dos benfeitores espirituais, nós sabemos que a oração, a prece de intercessão, isto é, em favor de terceiro. Nós aprendemos, inclusive, com Emmanuel, nesta mensagem, que a prece em favor dos outros é um dos mais belos atos de fraternidade. Se você duvida do valor da prece em favor de terceiros, lembremos-nos todos dos benefícios das preces feitas pelos pais, sobretudo pelas mães. Quanta maravilha! Pena que o Ibope, ele não coleta estes dados. E nós sabemos que a espiritualidade, Deus, nosso Pai, nos ajuda e quase sempre nós somos ajudados de forma anônima. Muitos são curados sem que talvez tenham ciência, conhecimento que se encontram doentes. Agora, é importantíssimo nós conhecermos essas leis em torno da prece. Como diz Emmanuel nesta mensagem, a prece precisa partir do espírito sincero, de uma vontade sincera.
E esta prece sincera, sem dúvida, ela atinge o objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Emmanuel destaca nesta lição: isso não pode acontecer a prece a favor de um obséquio, muito menos com o intuito bajulatório. A prece em favor de nós mesmos, em favor dos outros, deve, como toda e qualquer oração, ser uma prece sincera, em comunhão com o nosso Pai. Emmanuel destaca nessa lição: isso não acontece com intuito, por conta do intuito bajulatório, mas acontece em consequência de leis justas. Nós não podemos perder essa oportunidade de orar, inclusive para os nossos semelhantes. Ressalto mais uma vez, meus irmãos, nós sabemos que numa sociedade em que vivemos hoje, onde o ceticismo predomina, inclusive dentro das instituições religiosas, eu sei que é muito difícil crer na influência das ondas invisíveis do pensamento. É muito difícil para o cético dar crédito à oração e seus efeitos. Meus irmãos, não faz muito tempo, especificamente me parece que no dia 8 de julho de 2004, a jornalista Ana Paula de Oliveira divulgou na Folha de São Paulo o resultado de uma pesquisa que demonstra que o corpo reage a preces. Na Folha de São Paulo, neste dia, a jornalista chega a destacar que cientistas do mundo inteiro vêm realizando estudos na tentativa de esclarecer esta questão. Ou seja, o objetivo em responder a seguinte pergunta: a prece de fato exerce a ação efetiva sobre o corpo humano? E aqui no Brasil, destaca a jornalista, a primeira pesquisa brasileira realizada nesta área foi realizada pela Universidade de Brasília, UNB. Esta pesquisa ela foi coordenada pelo professor de imunologia, Carlos Eduardo Tosta. Esta pesquisa durou um período de 3 anos para ser concretizada. Entrevistado, o médico, o imunologista Carlos Eduardo Tosta, ele sintetiza: eu e a minha equipe, nós ficamos surpresos. Segundo este estudo, ficou demonstrado que a fagocitose, um dos principais mecanismos de defesa do nosso organismo, ele pode ter a função estabilizada com preces feitas à distância. Isto mesmo. Este estudo demonstrou que a fagocitose, um dos principais mecanismos de defesa do nosso organismo, ele pode ter a função estabilizada com preces feitas à distância. É a ciência. É o trabalho, a pesquisa, é quando nasce em nós o propósito de demonstrar aquilo que nós, como espíritas, como cristãos, nós já sabemos. A doutrina espírita se nos mostra como um conhecimento científico, tem um caráter científico. A doutrina espírita nos apresenta também como um conhecimento advindo da filosofia, mas nós não podemos esquecer o caráter religioso da doutrina espírita. Nós, como cristãos, como espírita cristãos, pelo menos nós espíritas, nós conhecemos o livro dos espíritos. E se lermos, meditarmos, estudarmos esse livro, nós iremos nos deparar com a questão 662 do Livro dos Espíritos. E nesta questão está estampado que o pensamento,
o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança, muito além dos limites de nossa esfera corporal. A questão 662 destaca a importância do pensamento e da vontade, o poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. André Luiz, por outro lado, no livro Evolução em Dois Mundos, ele nos ensina a respeito do passe magnético. Pelo passe magnético, notadamente naquele que se baseia no divino manancial da prece, a vontade fortalecida no bem pode soerguer a vontade enfraquecida de outrem. Através da prece e do passe, a vontade fortalecida no bem pode soerguer a vontade enfraquecida de outra pessoa, a fim de que o estado orgânico desta pessoa se recomponha para o equilíbrio indispensável. É a doutrina espírita nos ajudando. Quando chegou a nós esse conhecimento? Não faz muito tempo. O livro dos Espíritos chegou ao nosso conhecimento em 18 de abril de 1857. E não faz muito tempo que Chico Xavier psicografou o livro Evolução em Dois Mundos. O poder da prece. Como abrir mão deste poder à nossa disposição? O que nós estamos perdendo, deixando de orar? Não somente em benefício dos outros, mas orar em próprio benefício dos nossos familiares. Infelizmente, hoje nós vivemos, na maioria das vezes, como um robô. Como diz Emmanuel nessa lição, habituados ao automatismo teatral. Estamos interpretando um papel que nós não temos a mínima noção, porque nós nos deixamos hipnotizar. E quase sempre hipnotizados por conceitos equivocados. Todavia, nós, como espírita cristãos, nós sabemos há muito tempo, desde Jesus Cristo, que a prece intercessória, ela prossegue, como ratifica, como destaca Emmanuel. A prece em favor dos outros prossegue espalhando benefícios e mais benefícios, com seus valores inalterados. Não esqueçamos, portanto, nós, os cristãos, os bens da intercessão, os benefícios da oração, o poder da prece. Paulo, o apóstolo, rogou por preces. Jesus, como diz Emmanuel, orou por seus discípulos e seguidores, inclusive na hora suprema. Portanto, penso que nós devemos orar uns pelos outros. E eu peço a Deus que Ele continue abençoando a sua vida, abençoando os seus passos, que você encontre Jesus, que Jesus Cristo encontre guarida no seu coração. Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos nós. Até breve. Assim seja.